Olá, meus queridos incentivadores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Manchetes da Semana. Minha gente, estamos vivenciando momentos muito turbulentos. Não podemos ignorar de forma alguma os temas que dominam e dominaram a semana, como a prisão do humorista Léo Lins e da deputada Carla Zambelli. De fato, são episódios emblemáticos que mexem com as bases da nossa democracia, colocam em xeque a liberdade de expressão e, claro, reacendem o debate sobre a atuação do STF, os limites da imunidade parlamentar e até onde pode ir a manifestação artística. Hoje vamos juntos refletir, gente, sobre o que tudo isso significa para o nosso Brasil. Analisar os sinais de alerta e, acima de tudo, provocar uma pergunta essencial. Estamos protegendo a democracia ou sufocando as liberdades? Lembre-se de deixar aí o seu joinha e comentários que são tão importantes para o crescimento do nosso canal. Se você ainda não é o nosso incentivador, então inscreva-se e compartilhe, contribuindo com a nossa constante troca de conhecimento. E fique comigo até o final, viu? Porque este vídeo está imperdível. Bem, minha gente, o Brasil está perplexo e cada vez mais alerta, é claro. Nessa semana, o humorista Léo Lins foi condenado a mais de 8 anos de prisão por piadas consideradas discriminatórias em seu show perturbador que foi apresentado aí em 2022. Embora a sentença determine o cumprimento da pena em regime fechado, sua defesa já recorreu e ele ainda não foi preso. É claro que humoristas já se pronunciaram com indignação e preocupação. Acompanhe comigo agora o que disseram nomes importantes da comédia nacional sobre essa decisão. Léo Lins condenado a 8 anos de prisão e uma multa milionária por causa de piadas que ele fez no palco. Falar uma coisa para você, seria muito fácil para mim vir aqui para dizer que não, é apenas um comediante, veja só, as piadas estão sendo condenadas enquanto políticos estão aí à solta, roubando e tal. Seria muito fácil. Mas a verdade é o seguinte, eu concordo completamente com essa punição, entendeu? Um artista não pode se utilizar da tal da arte para praticar crimes. E eu queria muito, torço para que esse seja apenas o primeiro movimento de um processo que tem que se estender. Mais gente tem que ir para a cadeia. Eu, inclusive, tenho a lista aqui, alguns dos nomes que eu acho que também deveriam ir para a jaula amanhã por causa dos crimes que cometeram através da arte. Veja só. Adriana Esteves, que na novela Avenida Brasil fez aí o papel de Carminha, fez abandono de criança no lixão, olha só, assassinato, sequestro, tentativa de homicídio, adultério, estelionato e manipulação emocional. Entendeu? Como é que a gente prende o Léo Lins e não prende essa pessoa? Entendeu? Que seja apenas um processo que está começando. Tem mais gente, veja só, Matheus Solano, que na novela Amor à Vida fez o Félix Cury, praticou tentativa de assassinato da própria sobrinha. Da própria sobrinha. Desvio de dinheiro do hospital, chantagem, sabotagem. Não dá para deixar um cara desses, né, que através da arte pratica esses crimes. Temos aqui a Odete Roitman, que inclusive agora volta com tudo, né, no papel aí da Débora Bloch, porque a Beatriz Segal morreu antes e não pagou pelos crimes que cometeu, que são os mesmos crimes cometidos agora pela Débora Bloch, de corrupção, chantagem, lavagem de dinheiro e envolvimento com esquema de drogas, tá? E o último caso, que estou apenas começando a citar alguns que eu acho que deveriam ser presos, é a Renata Sorrah, entendeu? Que fez o papel de Nazaré Tedesco em Senhora do Destino, que praticou sequestro de bebê. Vou falar para vocês, eu nem sequestrei, fiz uma piada e tive que pagar uma fortuna. Essa menina aqui, a Renata Sorrah, sequestrou um bebê e tá aí, livre, né, às soltas.
aí sem pagar pelo crime que cometeu. Que a prisão do Léo Lins sirva de exemplo e a gente coloque uma série de outros criminosos que se utilizam da arte para praticar atrocidades. Na cadeia, todos eles. É rindo que se castiga os costumes. Essa frase eu uso há muito tempo. É uma frase do século XVII, de Jean de Saintot, um dramaturgo francês que defendia com unhas e dentes a sátira como uma ferramenta de mudança da sociedade. E essa é a verdadeira função do humor, da comédia, da ironia. A transformação social, ela vem não somente com punições, e sim com reflexão. E a comédia, ela tem esse poder de ridicularizar, de mostrar, de apontar o defeito, da gente rir de si mesmo, rir das nossas ironias, rir da nossa hipocrisia, a hipocrisia humana. Estamos cansados de viver num país que desde pequenininho falava que o Brasil é o país do futuro. E cada vez mais eu sinto que esse país, onde eu possuo filhos, está cada vez mais abaixo, mas muito abaixo da expectativa, onde a corrupção está no poder, né? A corrupção anda por todos os segmentos dessa sociedade. A corrupção, ela permeia, né, os meios públicos, onde a coisa pública deveria ser cuidada para todos e sim não para nós. Então estamos cansados, de saco cheio, sabe, dessas arbitrariedades, sabe, cansados desse excesso de autoridade, dessa cruzada moral que ninguém aguenta mais. Pergunte às ruas, vá às ruas, pergunte o que as pessoas acham de 8 anos de prisão por causa de uma piada. É inaceitável, é inadmissível. Léo Lins, estamos com você. Através da nossa profissão, mudamos as nossas vidas e de muitas outras pessoas. Quando você está indo num teatro fazendo teu show, você sabe quantos pipoqueiros tem na porta. O motorista da van, a produção, a pessoa que está ali passando a roupa, a tiqueteira, a moça que limpa o teatro. São muitas pessoas que dependem hoje do humor. O humor hoje carrega, para quem não sabe, muitos teatros pelo Brasil nas costas. Então saibam que essa cruzada moral tem que acabar. Estamos cansados de arbitrariedade. Uma piada não pode valer 8 anos de prisão. Inaceitável, inadmissível. E nós não vamos deixar assim. Léo Lins, tamo junto. Qual o limite do humor? É quanto um humorista tem de grana para pagar um bom advogado. Costumo dizer isso nos meus shows de stand-up. Decidi fazer esse vídeo quando recebi a notícia de que Léo Lins foi condenado a pagar mais de 2 milhões de reais entre multas e indenizações, além de uma sentença de 8 anos de prisão. O motivo? Contar piadas. Sei que muita gente vai se manifestar desapontada pelo fato de eu, um homem preto, não estar comemorando a condenação de um humorista que é conhecido por piadas ácidas e muitas vezes consideradas de mau gosto. Porém, acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. As pessoas estão levando mais a sério o que o humorista diz no palco do que os políticos têm feito prejudicando o povo, muitas vezes legislando em causa própria. A sentença diz explicitamente que se trata de piada e não de apologia ao racismo. Existem piadas de mau gosto, existem piadas de humor negro. Ninguém é obrigado a gostar, muito menos a aplaudir. É direito de qualquer cidadão se manifestar, dizer que não gosta nem se identifica com o teor do trabalho de nenhum comediante. Pode vaiar, pode fazer campanha contra, cancelar nas redes sociais, pode fazer piada sacaneando o humorista ou simplesmente não consumir aquele conteúdo. O humor não é necessariamente opinião. Assim como um humorista não tem a obrigação de ser um bom exemplo. Não vejo aí motivo para trancafiá-lo numa cela. Onde estão os fraudadores do INSS? Os representantes do povo que se negaram a dar vacina numa pandemia? As pessoas que foram flagradas desviando verba pública a ponto de confessarem e devolverem vultosas quantias? Essas pessoas estão livres. Para mim é surreal uma piada interpretada como racista ter mais peso do que, por exemplo, uma chibatada em um motoboy negro que Sandra Matias Correia de Sá deu com a guia do seu cachorro. Chibatada fere muito mais. Será que o motivo são as piadas ou o viés político do humorista que as apresenta? Vivemos um mundo polarizado, um verdadeiro fla-flu cheio de contradições.
Gente que condena um rapper brasileiro por suas letras, ouvem tranquilamente ídolos americanos que fazem sucesso com letras misóginas e que exaltam o uso de drogas. Can you at least play music that has words in it? I can't fix America. Ninguém é obrigado a gostar de tudo que se diz. O fato de alguém achar a piada de mau gosto não impede que ela exista. Como dizia Milor Fernandes, nenhum humorista atira para matar. Se você chegou até aqui, te convido a dar sua opinião deixando o clubismo de lado. 8 anos de prisão por contar piadas. É uma condenação justa? Um dos pronunciamentos mais impactantes veio do comediante, humorista, ator e apresentador Danilo Gentili. Além de condenar a sentença, Gentili mandou um recado, minha gente, direto para quem relativizou a prisão de Léo Lins, inclusive para ele, lá pro Patrick Maia. Confira agora um trecho desse desabafo quente e muito necessário. Percebe que a comédia aparece mais quando causa polêmica do que quando causa riso? O problema é que, sabendo disso, alguns comediantes preferem o choque antes do riso. E isso gera um desserviço ao gênero. Ah, nossa, sério, Patrick? Vamos lá. Vou tentar pegar alguns exemplos aqui. Rafinha Bastos. Rafinha Bastos uma vez fez uma piada com tema considerado proibido, se fudeu, todo mundo falou disso, repercutiu e repercute até hoje. Agora o Rafinha Bastos tem uma carreira internacional, você não vê isso repercutir. A culpa é do Rafinha ou é do jornalista filha da puta que você tá tentando agradar com esse seu vídeo de merda? Fala de mim. Eu vou e faço uma piada, faço outra piada, os caras tiram de contexto, eu pego a piada que eu faço e joga em contexto de discriminação e o caralho, e repercute, e aí eu sou condenado à prisão, eu tomo no cu, o pessoal pede minha cabeça, pede pra me demitir, repercute em tudo que é lugar. Aí eu faço um filme, ganho uma porrada de prêmio internacional, não saiu uma notícia sobre isso. Aí eu faço um programa, que é um dos mais vistos do mundo na internet, não sai uma notícia decente sobre isso, ninguém repercute. Agora, quando eu faço uma piada, nossa, aí olha o que o Danilo tá fazendo. A culpa é minha ou é do jornalista filha da puta que você tá tentando agradar com esse seu vídeo de merda? Quando alguém tem dúvida sobre de que lado você tá em uma piada, eu acho que você não fez o seu trabalho direito. Não ficou claro de que lado você tá. Eu acho que cabe reclamar menos e escrever mais. Ou meter um CT também, né? Ô, Patrick, o Léo Lins faz o trabalho dele muito direito. Onde ele vai, ele lota show. O Léo Lins, em um fim de semana, coloca em um teatro o que você não leva de público no ano inteiro. O Léo tá fazendo o trabalho direito. Quem não tá fazendo o trabalho direito é você. Você não leva público. Você que não tá fazendo o seu trabalho direito. Você que não lota ginásio e teatro igual o Léo Lins lota. Se tem uma pessoa que não tá fazendo o trabalho direito, é você. Vai fazer CLT, meu amigo. Sai da comédia e assina uma carteira de trabalho. Você só tem um comedy club? O teu comedy club só existe porque você fica pedindo esmola pra todo mundo. Ai, vamos doar o dinheiro pra consertar o teto do meu comedy, é pela comédia. Ai, dá dinheiro porque o Clube do Minhoca tá com dívida. Ai, gente, eu preciso de mais um 30º sócio no Clube do Minhoca pra injetar dinheiro. É você que não tá fazendo o seu trabalho direito. Quando você tem um comedy club que sobrevive de doação e que não paga cachê direito para comediante, quem não tá fazendo o trabalho direito é você. Vai você assinar a CLT. Vai lá, irmão, assina a CLT. O Léo tá fazendo o trabalho dele direito, tá com relevância, tá lotando teatro e tá sendo perseguido porque tá dando certo. Você não tá sendo perseguido porque você não dá certo. Danilo Gentili, parabéns pelo seu companheirismo ao Léo Lins, pela sua sinceridade e pela sua coragem. E na quinta-feira, dia 5, o próprio Léo Lins veio a público, num vídeo que ele publicou no seu canal no YouTube, que já ultrapassou a marca dos 3 milhões de visualizações. Ele expôs os bastidores do processo, apresentou os fatos e fez um apelo profundo pela liberdade de expressão
no Brasil. Vale a pena a gente ver este trecho em que ele fala com coragem e muita clareza. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. É de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto: que animal é esse? E você responde: é um camelo. Aí não adianta mais argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor, porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. E em outra passagem ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá para prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação, alguns estão felizes, porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é, cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra, não a exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios
com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta: você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? E aí eu respondi: mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime, o ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides sem a menor capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós e precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, a perda de um ente querido, a superar uma enfermidade, como no caso de um rapaz que entrou em contato se voluntariando para depor a meu favor, porque ele disse que eu ajudei a salvar a vida dele e tatuou o símbolo do meu show em um corte que ele tem no pulso. Ainda bem que eu não estava preso, proibido de contar piadas nessa época. Eu agradeço muito. Mensagens como essa são muito gratificantes. Como eu sempre falo, a melhor piada do mundo sem alguém para rir não tem graça. A comédia é feita para o próximo. Por isso eu espero retribuir tudo isso em risadas. Eu tenho fé que no fim vai dar tudo certo, até porque se rir virou crime, o silêncio virou regra. Léo Lins, o Brasil está com você, Léo Lins. Depois de ouvir essas vozes corajosas e de conferir o posicionamento do próprio Léo Lins, é impossível a gente ignorar a gravidade que nós estamos vivendo. Ora, meus amigos, chegou a hora de entender melhor o que está por trás dessas decisões e por que elas precisam ser analisadas com cuidado e muita, mas muita atenção. A prisão de um humorista por uma piada antiga. A deputada federal Carla Zambelli, eleita pelo povo, com mandato em vigor, também tendo sua prisão decretada. O que está acontecendo, minha gente, com o Brasil? Estamos diante de justiça ou de uma censura disfarçada de legalidade? No panorama dos fatos de hoje, nós vamos apresentar os elementos que marcaram essa semana intensa, mostrar o desenrolar dos casos e refletir juntos. Onde termina o Estado de Direito e onde começa a ditadura do pensamento único? Pouco depois da sentença do Léo Lins, o Supremo Tribunal Federal condenou a deputada
Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão de sistema informático e falsidade ideológica. Antes da decretação de sua prisão preventiva, a Zambelli já deixou o Brasil e embarcou em Roma, na Itália, passando ali pela alfândega sem ser abordada por autoridades locais. Por quê, gente? Porque ela tem cidadania italiana. Nesta quinta-feira, dia 5, o seu nome foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, tornando-a procurada internacionalmente. Esses episódios não são casos isolados. Eles evidenciam uma tendência muito preocupante. O Supremo Tribunal Federal assumindo um protagonismo que ultrapassa os limites que são tradicionais do judiciário, intervindo de forma direta em questões que envolvem liberdade de expressão e atuação parlamentar. Estamos diante de uma necessária defesa do Estado democrático de direito ou de uma escalada autoritária onde o judiciário ultrapassa seus limites constitucionais? Eu gostaria muito de ter a sua visão, de saber a sua opinião a respeito desse assunto e peço a você, participe, deixa aí o seu comentário aí embaixo do nosso vídeo. E vai embora não, viu? Porque aqui nós vamos juntos fazer uma reflexão, minha gente, que é muito necessária. Meus incentivadores, o que esses episódios escancaram é o avanço de uma tensão institucional que já não pode mais ser ignorada. A prisão do humorista Léo Lins e a condenação com posterior perseguição internacional da deputada Carla Zambelli evidenciam como a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, que são pilares fundamentais de qualquer democracia, estão sendo relativizados por decisões cada vez mais monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Não se trata de defender posturas ou discursos polêmicos, porque cada um deve responder sim pelos seus atos. Mas o que salta aos nossos olhos é a seletividade e a escalada de censura judicial que parece mirar determinados grupos, enquanto outros aí seguem intocados. Para quem interessa esse silenciamento? Na visão de muitos, nós estamos diante de uma estratégia bem definida de domesticar a sociedade. É isso, do mesmo jeito que vimos acontecer em países vizinhos, como a Venezuela. É preciso refletir, minha gente. Nós estamos vivendo um momento histórico em que o judiciário não só interpreta a Constituição, mas ele assume o protagonismo político e limita o funcionamento do legislativo. Aí eu pergunto a vocês, o que nos resta? Nos resta, minha gente, denunciar, debater e resistir enquanto ainda nos resta voz. Incentivadores, o momento é muito grave. Estamos assistindo em tempo real a erosão silenciosa de direitos fundamentais, a instalação de um ambiente onde discordar virou um risco e onde o medo substitui o debate. A prisão de um humorista por suas piadas e a perseguição internacional a uma deputada federal são apenas os sintomas mais visíveis de uma doença institucional muito mais profunda, a asfixia da liberdade de expressão e o controle ideológico da sociedade. Por favor, não se enganem, porque isso não é proteção da democracia, é o seu oposto. Quando o judiciário ultrapassa os limites constitucionais e se transforma na voz única da nação, calando opositores e intimidando quem ousa pensar diferente, a democracia já está gravemente ferida.
É nesse cenário que cada um de nós precisa escolher: ser ovelha, dócil, submissa, seguindo o rebanho para o abismo, ou ser leão, vigilante e corajoso, disposto a rugir e a defender a liberdade até o fim. Preste atenção, o silêncio nunca foi opção para quem ama a democracia. A nossa voz aqui é o nosso ato de resistência. Que ela inspire muitos outros a despertarem. Nós não podemos aceitar que o Brasil se transforme num estado policial onde o medo cala e a censura impera. Queridos incentivadores, hoje falamos de coisas duras, de fatos que doem, que machucam e de uma realidade que nos assusta. Mas é justamente por amar profundamente esse país, por acreditar na força de um povo livre, que a gente segue com firmeza. Cada palavra dita aqui é um chamado, um convite à reflexão, mas também à ação, à atitude. Não podemos ser espectadores passivos enquanto a liberdade vai sendo dilacerada. Precisamos ser protagonistas, vigilantes, unidos pela coragem e pela esperança. Eu deixo aqui meu abraço apertado, comovido e muito sincero a cada um que caminha ao nosso lado nessa jornada que, sem sombra de dúvidas, é extremamente desafiadora. Eu conto com vocês. Compartilhem esse vídeo, comentem, envie para quem precisa despertar. Nos ajude a ampliar essa corrente de conscientização. O nosso canal é mais do que uma voz, é um espaço de resistência, de lucidez e de amor ao nosso Brasil. Vamos seguir juntos, porque o silêncio nunca será a nossa escolha. Até o próximo domingo, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Cole comigo, beijos, fui!